De volta com o programa Ponto de Vista. Entrevistado de hoje é Leandro Paiva. Ele é preparador físico de lutadores de elite de MMA. Falando um pouquinho aqui de trabalho, nós falamos da preparação do atleta de elite, principalmente do atleta normal para o atleta sério. Cada vez mais há essa profissionalização. Hoje não tem mais lugar para amador. Digo isso, dou como exemplo o Shane Carwin, que é um lutador conhecido, que ele tinha metade da profissão dele como engenheiro e a outra metade como lutador de MMA. Chegou um ponto que simplesmente não deu. Ele foi lutar com um profissional, que foi o primeiro Brock Lesnar, depois o Cigano, que praticamente trucidaram ele. Uhum. Como é que você vê esses fenômenos de lutadores ainda quase profissionais, como o Shane Carwin, que chegam bem perto, batem na trave, mas não se dedicam ainda 100%, como a gente estava conversando no bloco passado? Então, eu acho isso louvável, porque isso é uma prova de amor, né? Do cara tem a profissão dele, tem as coisas que ele, as responsabilidades. Muitas vezes os atletas, quando já tem uma profissão já consolidada, independente do MMA, que também é profissão, eles têm família, têm sonhos, expectativas, e o amor os traz à realidade do esporte competitivo. Muitos são muito talentosos, absorvem muitos conhecimentos, absorvem até, são preparados para render, como esses atletas de alto rendimento. Mas, foi como eu falei, como eu disse anteriormente, uma atmosfera 24 horas no qual você come, você treina, você respira, você dorme e sonha com a luta, uma hora vai sobrepujar o que respira a atmosfera parcialmente. Pode ser que aquele atleta, em dado momento, por ser muito talentoso, ainda conseguir ir à frente, ir adiante. Mas uma hora vai ter um que está com isso tudo em dia e tem talento como ele. E aí, com certeza, isso vai ter uma reação ou ter uma, vamos dizer assim, um resultado. Não só resultado, mas também uma expectativa inferior ao atleta que tem a vida parcial dividida com o esporte iria atingir. Na verdade, o esporte, o MMA especialmente hoje, lá fora, nos Estados Unidos, dependendo dos eventos, em especial o UFC, já permite que o atleta sobreviva, alguns nem tanto, mas sobreviva e viva bem do esporte. Eu posso citar pelo menos 2 exemplos. Primeiro eu quero fazer um adendo sobre isso. Tá? Uhum. As pessoas, algumas tendem a encarar, olhando o Anderson Silva, olhando o Belfort, de repente o Belfort também ganha dinheiro com isso, que vai entrar no esporte e vai ficar rico. Não é bem assim. Eu conheço várias pessoas que treinam MMA e não estão nessa situação do Anderson Silva. Não é do ramo. Quem entrar no esporte, quem desejar entrar no MMA por causa de dinheiro, não é do ramo, não está no ramo, não serve para o ramo. Na minha opinião, não serve para o ramo. O cara tem que entrar por amor, o cara tem que entrar por ser profissional, o cara tem que entrar também por trazer segurança, mas se entrar só por segurança, não serve para o ramo. Para mim, não serve para o ramo. Vou explicar por quê. Depois eu vou voltar aos atletas com relação à recompensa financeira. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, particular. Se você entrar no MMA, querer praticar um esporte tão violento, no qual coloca em risco a integridade física, como qualquer outra profissão de alto risco, e você pautar como um caçador de recompensa uma luta após a outra em prol de dinheiro, possivelmente, após você ter essa recompensa financeira, vai cair o seu rendimento. E você não tem o que traz os atletas de alto rendimento provado em questionários, entrevistas de psicólogos, que é o divertimento, o amor pelo esporte, independente de recompensa financeira ou não. Depois que você consegue um status, você consegue atingir o que você quer. Porque o MMA, como o futebol, que muitos sonham, mas uma pequena parcela chega lá e tem essa resposta financeira, porque até o mercado do futebol absorve muito atleta, mas para ganhar salário mínimo. A minoria ganha aqueles milhões, aquelas cifras. O MMA não vai ser diferente, até porque há um monopólio no momento. Há um monopólio de uma empresa, entendeu, que domina todas as outras, que sobrepõe e domina o mercado. Diferente do futebol que, claro, tem a FIFA, mas os mercados conseguem ser mais divididos. Bem diferente. Isso, exato, é bem diferente. Então, voltando agora à questão do atleta. O Anderson Silva, por exemplo, ele tem um dos cachês mais baixos do UFC.
no meu ponto de vista, porque o Brock Lesnar é um cara que tem um cachê de $500 mil. Isso. E o Anderson tinha 200 mil. Mas o Anderson, com contratos de publicidade e com contratos de venda de pay-per-view, que a dele é fraca, o Brock Lesnar vende muito mais pay-per-view do que o Anderson, mas o Anderson, em contrato de publicidade, supera em parte o Brock Lesnar. Ele consegue rendimento de mais ou menos 1,5 milhão por luta, com tudo que envolve. Então, só que isso não tem como você comparar com uma pessoa que está começando, com uma pessoa que tem um pequeno cartel. Porque também tem mais uma coisa, é um negócio de empresa, é um negócio de, mal falando, sorte, que sorte é oportunidade e capacidade, mas ele está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Porque às vezes você é um excelente atleta, técnico tático, talentoso, técnico taticamente falando, fisicamente falando, mas tem a coisa empresarial por trás, tem as negociações. Você às vezes não tem a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. O que pejorativamente, no popular, se diz que a estrela não brilha, ou a estrela brilha. Enfim, no MMA se vê muito isso, que às vezes você é muito bom, você é muito melhor do que 20, 30 que estão ali, mas esses caras conseguem ter acesso, tiveram a sorte, ou tiveram a oportunidade e capacidade de aproveitar e estar lá. Entendeu? Eu vejo, por exemplo, o Jacaré, a gente voltando que é um ícone da região, né? Ele é um ícone da região norte especial do Amazonas, de Manaus. Campeão do Strike Force. Mesmo não sendo nativo, ele não é um cara nascido aqui, ele veio para cá com 17 anos de idade, mas ele vestiu a camisa do Estado e nas entrevistas dele no Estado no qual ele nasceu, que é no Espírito Santo, ele se considera amazonense, não puxa nunca a bandeira para o Estado, ele não se considera capixaba, mesmo sendo. Ele era um menino que trabalhava como flanelinha, que é a pessoa que ajusta estacionamento de carro. Eu conheço bem o Jacaré, a história dele também. E ele é um garoto que, um homem hoje, né? Ele hoje no Rio de Janeiro, na última visita que eu fiz para ele, estava muito bem alocado, no apartamento próprio, em frente para a praia, coisas que muitos cariocas, de luta ou não, de segmento diversificado, segmento jurídico, no segmento médico, até no segmento empresarial, muitas vezes não conseguem. E ele, um simples lutador, conseguiu, pelo menos financeiramente falando. Essa coisa de segurança sociofinanceira, ele tem um apartamento próprio, morando de frente para a praia no Rio de Janeiro, que muita gente não tem, não consegue, até muito carioca, tem um carro próprio, conseguiu constituir a família que ele sempre sonhou e está conseguindo, passo a passo, galgar os sonhos dele que o MMA está trazendo dentro do MMA, que é uma nova profissão, né? Que é um novo esporte, digamos, que ele não havia conquistado antes. Então, isso inspira muitos jovens, né? Muitas pessoas estão começando. Mas, do meu ponto de vista, isso não pode ser a resposta financeira, não pode ser. Sim, é importante, deve ter esse estímulo, mas não pode ser, vamos dizer assim, o foco. Não pode ser a única mola propulsora. Exato. Fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.